Convidamos para compor a mesa dos trabalhos o diretor adjunto da Diretoria Executiva do Instituto Legislativo Brasileiro, senhor Paulo Roberto Alonso Viegas, representando neste ato o diretor executivo, senhor Antônio Helder Medeiros Rebouças. O senhor Rodrigo Martins Brum, diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas, como segundo palestrante, e a senhora Marluce Ribeiro de Oliveira, servidora do Senado, como nossa primeira palestrante. Com a palavra, o diretor adjunto da Diretoria Executiva do ILB, senhor Paulo Roberto Alonso Viegas. Bom dia a todos. É um prazer estar novamente com vocês aqui. Ontem já fiz a abertura, né, da palestra de ontem, e mais um dia que eu venho aqui para participar da abertura. É sempre um prazer muito grande e estar junto com vocês que estão querendo algo mais aqui dentro da nossa organização, né? Buscar novas fronteiras de conhecimento e de perspectivas de trabalho. Mais uma vez eu agradeço e parabenizo pela iniciativa nosso diretor Rodrigo Brum, nosso diretor de pessoas, a diretora-geral Ilana Tromka, também pela iniciativa, e o outro entusiasta desse processo, que é o Helder Rebouças, que é o diretor executivo do ILB. Eu só queria destacar, hoje nós vamos ter a palestra de pessoas com a professora Marluce, e também depois com o Rodrigo, também vai falar sobre isso, que pessoas é o que faz a organização, no meu modo de ver, né? E, para isso, a gente tem que ter alguns atributos para que isso funcione bem, essas pessoas funcionem bem. Eu destacaria, primeiro, conhecimento, segundo, engajamento, né? E relacionamento com as pessoas que fazem, porque ninguém sozinho vai conseguir fazer nada. Então, conhecimento, engajamento, relacionamento e atitude, porque se nós não tivermos atitudes, a gente não consegue caminhar, né? A gente não caminha para os nossos objetivos. Então, aqui a gente vai ter um pouco de conhecimento, com certeza, e alguns toques, talvez, alguns temperos, né? Desses outros atributos que eu considero fundamentais para a ação das pessoas, na formação e caminhada da organização rumo ao que precisa ser feito, rumo aos seus objetivos. Então, parabenizo a vocês todos por estarem aqui juntos, né, conosco nessa empreitada de fazer um Senado melhor. Muito obrigado e passo a palavra para o nosso diretor, Rodrigo Brum. Obrigado, Paulo Viegas. Cumprimento a professora Marluce, cumprimento a Dalva. São as pessoas que nos ajudaram a estar aqui hoje e terminar hoje é o último ciclo, né? É o último painel do ciclo. E o debate de treinamento sempre passa por uma discussão sobre o que é educar, o que é treinar, o que é formar. Muitas pessoas vieram até nós e disseram: legal, o programa está bom, nós estamos gostando das aulas, os professores são bons, os ciclos estão sendo essenciais na discussão. Então, essas pessoas entenderam um pouco do espírito do que a gente quer aqui. E outras falaram assim: bom, mas isso eu não uso no meu dia a dia, tal matéria ou tal disciplina. Bom, como eu falei, isso é da discussão do que é treinado, do que é educação. O Senado é muito heterogêneo, né? Então é muito difícil nós conseguirmos fazer um curso, um treinamento que abarque disciplinas comuns a todos os FC2, a todos os FC3. Por isso a gente fez um conjunto, isso foi pensado, foi estudado, não é estanque, não é? Esse é o primeiro, então nós precisamos de vocês, e essas informações que nós estamos recebendo, coletando, é importante para aprimorar o próprio curso. O próximo provavelmente já vai ser diferente, assim, em espiral a gente vai aprimorando. Qual que é o debate de educação? Nós queremos uma educação instrumental ou uma educação global, filosófica, conceitual? Se a gente quiser uma educação instrumental, essa crítica é válida.
A gente quer treinar para que as pessoas façam determinadas coisas. Não é? Então, é ensinar a mexer num programa, ensinar a fazer um contrato, é uma coisa objetiva direta. Essa é a educação instrumental. E as pessoas que pediram uma educação mais voltada ao instrumental, olham a educação com essa ótica. Mas a educação também não é só isso. Educação e treinamento também é uma forma de você pensar outros conceitos, outras disciplinas. Aquele discurso de, eu aprendi isso, mas eu não vou usar isso na minha vida. Você pode não perceber que está usando, mas você vai usar. Eu vou dar o meu exemplo. A primeira faculdade que eu fiz foi engenharia civil. No último ano de engenharia civil, eu decidi que eu não queria ser engenheiro civil. Aí eu terminei a faculdade de engenharia e poderia carregar esse peso para o resto da vida pensando, eu nunca vou aplicar nada do que eu aprendi na engenharia civil. E eu aplico quase todos os dias, que é o raciocínio lógico, o raciocínio objetivo, mapas mentais que eu aprendi lá. Eu posso não estar construindo prédio, construindo casa, ponte, mas eu aplico vários daqueles conhecimentos no meu dia a dia. E isso me ajuda a tomar decisões, me ajuda a entender as coisas, ver métricas, outros tipos de pensamento. Isso é o pensamento de educação não instrumental. Então, eu queria mostrar para vocês esse outro lado da educação, que de repente você não vai conseguir aplicar imediatamente, mas com certeza o seu cérebro está adquirindo informações e fará sinapses para que você tome uma decisão melhor, ou participe de alguma discussão, ou ouça com atenção alguma coisa que a princípio não te interessaria. Então, a gente pensa nisso tudo quando discute educação. E eu não vou me alongar muito, que eu falo depois. Vamos passar a palavra para a professora Marluce. Muito obrigado pela presença de vocês. Marluce é servidora da Casa desde 2011, é locutora da Rádio Senado, onde chefiou o serviço de locução por quase 2 anos. É formada em Administração de Empresa e Administração Pública pela Universidade de Brasília, com pós-graduação em Gestão de Pessoas e também em Administração Legislativa pelo ILB. Marluce será a nossa palestrante de hoje e a qual carrega toda uma gama de informações que a gente terá proveito das suas palavras. Com a palavra, Marluce. Quero cumprimentar os membros da mesa, Paulo Viegas, Rodrigo Brum, Dalva Moura, mas eu vou conversar com vocês lá do púlpito, ok? Pode ficar aqui você. Uhum. Bem, do que foi dito sobre a minha pessoa, eu gostaria que vocês se ativessem a um detalhe. Eu sou locutora. Como locutora, eu gosto de falar. Mas fiquem tranquilos, eu vou procurar falar dentro do tempo e o nosso assunto hoje é algo que me apaixona muito. A gestão de pessoas no serviço público, sua efetividade e seus desafios. Porque diversas áreas, todas as áreas precisam apresentar resultados. E como mensurar, como aferir os resultados da gestão de pessoas. E como nós estamos falando da esfera pública, o gestor público, por conseguinte, o gestor de pessoas, ele precisa se balizar nos princípios que regem a administração pública. Isso parece questão de concurso público? Perdão? Mas é o famoso LIMP, do caput do artigo 37 da Constituição. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Eficiência aqui vista como a melhor utilização dos recursos que são colocados à disposição. E existem outros, espraiados em outros documentos, em outras normas jurídicas, que é a relevância do interesse público, o princípio da economicidade, a razoabilidade e a proporcionalidade. Mas hoje nós não vamos falar da eficiência. Hoje nós vamos falar da efetividade. E existem vários conceitos sobre o termo eficiência, dizendo como se fosse a mescla, o resultado da eficiência com a eficácia. A eficiência dizendo respeito a fazer certo as coisas, com ênfase nos meios, nos processos. A eficácia, fazer as coisas certas, seria a ênfase nos resultados. E, a partir daí, se teria, então, a efetividade como um conjunto da eficiência somada à eficácia. Preferi utilizar esse conceito de efetividade de Cardoso e Cunha,
que se traduz como a produção de efeitos visíveis, eu diria perceptíveis, para atender a 2 objetivos principais: resolver problemas e satisfazer expectativas ou satisfazer demandas. Então, gostaria que esse conceito ficasse bem marcado, porque ele vai ser bastante utilizado ao longo da nossa conversa. Mas agora eu convido vocês a fazer uma pequena viagem no tempo, para que a gente possa compreender... Espera aí, só um instantinho. Para que a gente possa compreender as mudanças que ocorreram ao longo do tempo com relação à concepção que se tem da área de gestão de pessoas, que, a grosso modo, partiu de um enfoque na coerção, migrando paulatinamente para a cooptação, talvez não seja o melhor termo, mas no sentido de conquista, de envolvimento. E como a gestão de pessoas não está desacoplada dos estudos da administração, a gente precisa fazer essa incursão juntos pelos estudos de administração ao longo do tempo. Vou evitar aparecer uma aula de TGA, de Teoria Geral da Administração, mas a gente precisa remontar lá à Revolução Industrial, a primeira metade do século XX, em que os estudos iniciais eles se pautavam na busca pela produtividade, a elevação da produtividade e racionalização do trabalho. Lembrando que era um ambiente pouco desafiador, com poucas mudanças, menos complexo. Então, a teoria clássica da administração e o modelo burocrático, eles respondiam bem às demandas da administração, mas esse cenário ele foi se modificando. E, a partir, então, da Segunda Guerra Mundial, lá nos anos 1950, esse cenário se altera com o aumento da intensidade e da velocidade das mudanças. E as demandas, então, se tornaram mais complexas, mudanças principalmente as tecnológicas. Então, a partir dos anos 1950, surgem, então, aí as primeiras teorias vindas da teoria das relações humanas. Quem já estudou administração lembra da famosa experiência de Hawthorne, de 1928 a 1932, mas, enfim, o importante são os resultados desses estudos, apontando que a produtividade ela está ligada à satisfação do trabalhador. Lembrando que, é claro, apesar dessa preocupação inicial, as pessoas elas ainda eram vistas como meros recursos. Então, nós temos que a teoria clássica deu lugar à teoria neoclássica, o modelo burocrático viu surgir a teoria estruturalista, a teoria de relações humanas vislumbrou depois, então, o surgimento da teoria comportamental. E no período de 1950 a 1990, viu, então, surgiram ainda a teoria dos sistemas e, na esteira dela, então, a teoria contingencial. Mas foi a partir dos anos 1990 que se consolidaram, então, as mudanças mais complexas, a partir justamente do uso intensivo das TICs, as chamadas tecnologias de informação e comunicação. Isso gerou uma necessidade de as empresas darem respostas mais ágeis a essas demandas. As mudanças se intensificaram. E se você pensar nos anos 90, isso, claro, se refletiu muito mais nas empresas privadas, mas é claro que também nas empresas públicas, guardadas aí as devidas proporções, as peculiaridades de cada empresa. Eu, por exemplo, à época estava nos Correios e realmente nós vivenciamos um boom de mudanças, principalmente tecnológicas, com alteração de processos, enfatizando a necessidade de treinamento, desenvolvimento e educação, enfim. Mas, continuando ainda nessa viagem pela história, diante, então, dessa realidade mais complexa e mais dinâmica, obviamente, a área de gestão de pessoas teve que se reestruturar, se rever. E aí, sob as mais diferentes denominações, ela se transformou de um mero órgão de administração de pessoal, o antigo DP, Departamento de Pessoal, para um órgão de gestão estratégica de pessoas. Tudo isso para gerenciar o capital humano e, obviamente, otimizar os resultados organizacionais. E aí a gente precisa dar uma pequena paradinha para a gente conversar sobre o capital humano. Existem diversas definições para o termo, mas eu gosto muito da do Urrich, em que ele traduz capital humano como o conjunto de habilidades de um indivíduo multiplicada pelo seu comprometimento.
E é de Ulrich também, um estudo sobre os papéis da área de gestão de pessoas, que pode ser de um mero especialista administrativo até realmente um agente de mudanças. Mas, afinal de contas, o que é preciso, então, para que isso aconteça? Para que essa mudança da mentalidade saia da estrita coerção para realmente a conquista das pessoas, para que elas coloquem as suas expertises à disposição das instituições. É preciso que o ambiente seja propício, que haja um clima motivador, que as pessoas possam ter iniciativa, que elas tenham esse comprometimento, como foi falado pelo professor Paulo Viegas, que elas sejam reconhecidas pelos seus resultados, enfim, que haja uma oportunidade de um aperfeiçoamento contínuo. E isso tudo para falar que o gestor público, o funcionário público, o servidor público, como o nome traduz, ele é aquele que presta serviços. E os serviços, em geral, eles estão baseados em conhecimento. E aí a gente vai verificar a definição de Peter Drucker sobre o conhecimento, como a informação que se efetiva na ação, a informação que é focada nos resultados. E aí nós temos, então, a presença do que Drucker também chama trabalhador do conhecimento. Somos trabalhadores do conhecimento, temos as nossas especialidades de acordo com a atividade que a gente desenvolve, seja na locução de rádio, seja no trabalho legislativo, enfim. E esse trabalhador do conhecimento, ele é aquele que seleciona, que absorve, aplica o conhecimento em ações concretas, produzindo também conhecimento. E para lidar com esse trabalhador do conhecimento, se exige bastante da liderança. No caso, aqui vocês, os gestores, porque os gestores eles precisam ter um perfil que possa extrair esse conhecimento existente, como ali a figura mostra, né, na mente desse trabalhador, para que ele possa colocar esse conhecimento à disposição, compartilhando com os demais. E por que a gente fala sobre o trabalhador do conhecimento? Para que a gente possa compreender que existem fatores que facilitam, que ajudam na efetividade da área de gestão de pessoas. Nem todos desses fatores estão sob o âmbito, sob a administração da área de gestão de pessoas. Por isso que numa segunda parte da nossa conversa hoje a gente vai falar sobre os desafios. Mas a gente vai começar sobre um fator que os estudiosos consideram como muito importante para a criação desse ambiente propício para a atuação desse trabalhador do conhecimento. Eu sempre avanço que é a questão da justiça organizacional. É muito importante a justiça organizacional, que são de 3 tipos. Esses tipos estão colocados aproximadamente na ordem cronológica dos estudos que foram feitos. A primeira delas é a justiça distributiva. Ela foca nos fins, nos resultados obtidos. É uma relação também que o trabalhador faz mentalmente com relação custo-benefício. Qual esforço que deve ser demandado por mim para que eu obtenha determinada recompensa. Estudos lá de 1965, por Adams. Depois temos a justiça procedimental. Como o nome sugere, ela tem um foco no processo, nos meios para atender esses fins. Seria também a participação desse trabalhador do conhecimento no processo decisório, que ele possa ser levado em conta na hora de uma decisão ou na hora de uma mudança, no momento de mudança dentro do seu ambiente de trabalho. Temos a justiça interacional, o nome também é bastante apropriado, ele já reflete aí a qualidade da interação entre empregados e gestores, entre empregados e decisores, enfim, o nome que se queira dar. Para facilitar o entendimento, vamos dar um exemplo prático, um processo disciplinar, um processo administrativo. Nós temos a sanção propriamente dita, que seria a justiça distributiva, a procedimental seriam as etapas, porque esse processo foi levado a efeito, e a justiça interacional é a forma como a chefia se reporta a esse empregado ou a esse colaborador na aplicação da sanção. E a justiça, ela é algo que foge realmente do âmbito da gestão de pessoas, e nós sabemos o quanto uma injustiça ou um problema com relação a esse fator pode contaminar o aspecto motivacional da equipe ou de um indivíduo. Mas os estudos, além da justiça, falam também sobre o BET, que é o bem-estar no trabalho. O BET, ele é fundamental
para essa criação também desse ambiente propício para que se possa contar com maior efetividade na gestão das pessoas. E ele é composto por esses 3 itens, esses 3 componentes, esses 3 elementos que interagem e dão, então, um fruto ao chamado BET. A satisfação do trabalho, o envolvimento com o trabalho e o chamado comprometimento organizacional afetivo. Estudados por Siqueira e Padovan, a gente vai conversar sobre cada um separadamente, que aí fica mais fácil de a gente entender. A satisfação no trabalho, ela é fruto de 3 fontes de satisfação, segundo os estudiosos. A satisfação ela emerge das relações com as pessoas no local de trabalho, mas não somente isso, as retribuições organizacionais também, que seriam as recompensas, as políticas de reconhecimento e as atividades propriamente ditas, você ter satisfação com a tarefa, com a atividade que você desenvolve. O próximo item, envolvimento com o trabalho, também tendo que atender aí a 3 condições específicas. A existência de uma meta, aquilo que você desenvolve precisa ser mensurável, ou você precisa ter uma noção do produto que vai resultar naquela atividade. Os desafios que são impostos pela organização, eles precisam ser superados pelas suas próprias habilidades, sob pena de a sua meta ser impossível. A sua atividade não gerar o resultado que você espera, e isso vai trazer o quê? Obviamente, insatisfação. E é preciso, obviamente, que haja um retorno sobre essa atividade, esse feedback. Às vezes, a própria atividade te traz esse feedback, no caso do locutor é patente, às vezes o feedback é externo, às vezes ele é ministrado, ele é comunicado pelo gestor ou por outras pessoas. Basta a gente gaguejar uma palavra no rádio ao vivo, que a gente já tem feedback imediato pelos corredores. Mas nem sempre esse feedback acontece e isso gera insatisfação. Como último elemento do BET, do bem-estar no trabalho, nós temos o comprometimento organizacional afetivo, um nome lindo, para traduzir o quê? A identificação do indivíduo com a organização que ele trabalha e o desejo de permanecer trabalhando nela. E esse comprometimento, ele é manifesto por sentimentos. Que sentimentos? De orgulho, de entusiasmo, que é ter Deus dentro de si, confiança, apego, dedicação, vários outros nomes que até o Paulo Viegas, ao início, na sua fala, citou. Eu sublinhei a palavra confiança, porque eu não trouxe, por uma questão até de tempo, mas é um termo que também é bastante estudado, aplicado principalmente na esfera privada, não tanto ainda na esfera pública. Temos o estudo de Grice, se me falha a memória, em 2006, sobre a confiança, que também é um item importante para essa criação de um ambiente propício, para garantir maior efetividade, lembra que é o nosso tema, capacidade de resolver problemas e satisfazer expectativas ou demandas para a área de gestão de pessoas. E a nossa preocupação, o nosso foco deve ser realmente em sermos efetivos. Mas para não dizer para vocês que eu estou trazendo aqui somente estudos, questões abstratas, existem instrumentos para aferir cada um desses itens. E esses instrumentos eles estão disponíveis. Se alguém depois tiver interesse, eu tenho os nomes dos autores e as pesquisas para que esses instrumentos possam ser utilizados. Tem o IBET, que é um índice de bem-estar no trabalho, de Siqueira. Ele é o IBET 13, porque, como o nome indica, ele tem 13 itens que ajudam a mensurar esse grau de bem-estar. Existe a escala de percepção de justiça organizacional de Mendonça e outros autores, ela contém 20 itens. Existe também a escala de confiança. Eu não citei muito aqui a questão da confiança, porque ela é mais aplicada na esfera privada. Ele foi desenvolvido por Oliveira em 2004, tem 28 itens, abordando os 5 fatores: solidez organizacional, normas relativas à demissão, promoção de empregados, padrões éticos e o reconhecimento financeiro organizacional. Obviamente, como as empresas públicas, enfim, o serviço público existe a questão da estabilidade, existe a questão de uma estabilidade institucional, ele não é tão aplicável ainda na esfera pública.
A pesquisa de clima organizacional, diversos autores, é muito importante para você captar valores, atitudes e até mesmo conhecimento tácito dos funcionários. Ele é uma espécie de termômetro bastante interessante para você tomar medidas de profilaxia, verificar as oportunidades de melhoria. E tem a EPPGP, que é a escala de percepção das políticas de gestão de pessoas. Essa, sim, focada na efetividade das políticas e das práticas de gestão de pessoas. As políticas, como as diretrizes básicas que norteiam as ações da área. As práticas, como o nome indica, as ações que oportunizam, que concretizam essas práticas. Essa escala ela foi desenvolvida pela professora Gisela Demo, da Universidade de Brasília. Ela possui 32 itens, na versão reduzida, foi objeto de estudo do pós-doutoramento da professora, e vou citar bem en passant para vocês terem uma noção do resultado, a que esse instrumento se refere. Eu utilizei na minha monografia de administração legislativa. Você tem, então, as 6 políticas e, a partir da aplicação da pesquisa, você mensura, então, as médias de cada uma das pesquisas, de cada uma das políticas. E, obviamente, também das práticas, porque os 32 itens dizem respeito a práticas da área de gestão de pessoas. Para ficar mais fácil ainda, existe uma meta. A meta é o grau de percepção 5. A partir do 3, caminhando para o 4, para o 5, nós já temos aí uma percepção mais ampla de cada uma das políticas, e se fizer um estudo detalhado de cada um dos 32 itens, você vai ter também o grau de verificação da percepção dessas políticas. Porque não adianta você praticar, é preciso que o que você pratica seja percebido. Daí a importância da percepção das práticas e das políticas por parte dos beneficiários finais ou dos usuários do sistema. Então, até aqui nós falamos sobre o desafio, já é um desafio, da efetividade. Vimos instrumentos que podem ser utilizados na aferição dessa efetividade. Parece uma coisa simples, parece uma coisa fácil, mas quem lida com as pessoas no dia a dia sabe que não é exatamente assim. Já, como foi abordado, dos meus 14 anos de Correios, pelo menos 13 como gestora. E é realmente, independente da área que você atua, já atuei na área de segurança patrimonial, enfim, além da área de GP, é realmente sempre um desafio você lidar com pessoas. E antes de nós entrarmos nos desafios, eu vou me lançar um aqui, porque eu nunca apliquei essa dinâmica, a dinâmica dos antônimos, a dinâmica dos contrários, para um auditório. Sempre foi para um petit comité, um grupo menor, ficava mais fácil a interação. Mas eu vou me impor esse desafio e gostaria que vocês participassem comigo. Se alguém já conhece a dinâmica, já conhecer a dinâmica, por favor, colabore. Ela é simples, 20 a 30 segundos. Nada que vocês tenham que fazer algum comportamento vexatório. Eu vou falar uma palavra e vocês vão me dizer o contrário, tá ok? Por exemplo, se eu disser perto, vocês vão responder? Tá, eu vou precisar da ajuda de vocês, que eu sou meio surda. Se eu disser largo, vocês vão dizer? Tranquilo, tranquilo, mas não vai ser bem assim. Eu vou dizer palavras simples. Eu gostaria que vocês me dissessem a primeira palavra que vier à mente de vocês, mas eu vou acelerar, tá ok? Atenção, que eu também preciso de atenção concentrada. Posso começar? Ok? Alto, pobre, gordo, preto, verde. Gente, pelo amor de Deus, aquilo que não está verde está maduro. Mas não fiquem preocupados, não teve nenhum rosa, nenhum lilás, enfim. Na verdade, é uma brincadeira assim, mas é uma brincadeira séria. Essa dinâmica ela costuma ser aplicada por psicólogos para mostrar como o nosso cérebro funciona. Ele funciona em cima de modelos, de paradigmas. Então, quando eu disse preto e vocês responderam branco, premido pelo tempo, quando eu disse verde, o cérebro pensou o quê? É cor, não é verdade? Então, o primeiro desafio que eu coloco aqui como gestora, e principalmente também para os gestores de pessoas, é a dificuldade de nós seguirmos esses modelos, esses paradigmas, mas sabermos o momento em que precisamos criar outros, lembrando sempre, obviamente, dos princípios constitucionais. Então, esse seria o norte, e esse já é o primeiro desafio de cada dia quando a gente levanta de manhã. Que modelos manter, que modelos mudar? Qual o grau de criatividade que podemos e devemos ter na nossa labuta diária? E eu elenquei alguns. Eu tenho certeza que vocês trariam outros.
Eu trouxe alguns que eu lembrei e também em função do tempo. Tá certo? Não? Tá. Deixa eu só ver aqui. Estou brigando aqui, mas vai dar certo. Uma hora ele ficou. Ufa. Primeiro desafio da área de GP, de qualquer gestor, também é o limite de competência. E a competência aqui não é aquela famosa do chá, conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimentos seria saber o que e por que fazer, as habilidades saber como fazer e as atitudes querer fazer. Não estou falando desse chá, dessa competência. Estou falando da competência no sentido de esfera de atuação. Nós vimos que o gestor de pessoas, ele não pode, mesmo que seja o diretor, ele não pode se miscuir na administração de outros órgãos, ou ele tem a própria limitação da competência na gestão de recursos, porque às vezes grandes projetos precisam de recursos, e esses recursos não estão nas mãos do gestor de pessoas. As atribuições são diferentes, e na área pública, então, a autonomia orçamentária é quimera. Então, o que acontece? Se você tem um projeto arrojado de treinamento, ou se você precisa adequar as instalações ergonômicas, você precisa de recursos, e nem sempre isso está à sua disposição. Da mesma forma como nós abordamos anteriormente, a questão da justiça está fora do âmbito da gestão de pessoas. Por quê? Porque envolve toda a cultura organizacional, que é esse conjunto de valores, premissas, crenças que permeiam a instituição. Tem o desafio da própria conjuntura. Eu chamei de conjuntura, mas seria um momento histórico. Hoje vivemos uma crise de representatividade, vivemos escândalos de corrupção, vivemos, infelizmente, descrédito, às vezes até da classe política, dos políticos, e a gente sabe que isso atua de uma maneira negativa sobre a nossa própria autoestima, a nossa própria motivação. E acredito, já fui funcionária dos Correios, na época da CPI dos Correios, meus colegas comentavam como isso abala o moral dos empregados, da mesma forma como os nossos colegas, eu digo colegas porque também pertencem à administração pública da Petrobras hoje, envoltos aí em escândalos. Então, nós temos o desafio da própria conjuntura e o desafio muito forte, muito marcante da área de gestão de pessoas, que é a questão do alinhamento, que é a convergência entre as atividades que eu desenvolvo na gestão de pessoas, os objetivos estratégicos da organização, porque a organização ela tem uma visão de longo prazo e eu preciso ajudar a organização a caminhar nessa direção e, ao mesmo tempo, respeitando essas crenças, essas premissas, esses valores que permeiam a cultura organizacional. Não é uma tarefa fácil. Agora vamos ver, você não vai pular? A gestão do conhecimento, principalmente do conhecimento tácito, aquele que você faz o concurso público e a pessoa já traz consigo, o indivíduo já traz consigo aquela expertise. Como fazer com que ela seja compartilhada com os demais? Como gerenciá-la para que todos possam usufruir também desse conhecimento? Não somente o tácito, mas ele é o mais difícil de alcançar. Nem vou citar tanto, não vou me alongar demais nos aspectos motivacionais, porque é óbvio que é um grande desafio. Às vezes o próprio gestor enfrenta as suas idiosincrasias, os seus problemas de motivação. E você precisa motivar a sua equipe. Alguns dizem que ninguém motiva ninguém, que a motivação é algo intrínseco, que você pode, no máximo, incentivar. Não vou entrar nessa celeuma, nessa discussão, mas, independente disso, a gente sabe que, às vezes, a gente acorda entusiasmado e, às vezes, nem tanto assim. E o último tópico, que eu deixo até uma pergunta para vocês, se é possível, realmente, a prática da meritocracia na administração pública. Até que ponto ela é alcançável? E ela tem um foco direto com a questão da justiça organizacional, da justiça como em si, como nós falamos há pouco. E esse é um desafio diário também da área de gestão de pessoas, nos processos de reconhecimento, nos processos de promoção e no processo de reconhecimento de resultados, mesmo intra-equipe, dentro da equipe no nosso dia a dia. E a gente já está chegando ao fim, trazendo aí algumas
conclusões, as minhas conclusões, as conclusões ditadas pelos estudiosos também, é claro, a necessidade de uma gestão de pessoas estratégica. O nome é bonito, mas é justamente esse foco no meio e no longo prazo, no médio e no longo prazo. É você verificar quais são as competências hoje, tanto da organização quanto dos indivíduos, e aí entra a questão da gestão por competências, como ditado numa prática mais próxima da justiça, no sentido de você mapear as competências atuais, verificar as competências que são necessárias para aquele cargo, para aquela atividade, para aquela função, e você reduzir esse gap, essa diferença entre as competências atuais e as desejáveis. E você, claro, reconhecer, premiar, talvez remunerar de acordo com essas competências. A questão da formação de líderes é muito importante, nós trabalhamos muito com chefias, mas existe sim o papel dos líderes, temos positivos e negativos, mas na identificação deles e na preparação deles, que é uma tarefa hercúlea, uma tarefa difícil, mas que precisa ser feita. Ainda mais quando estamos falando com trabalhadores do conhecimento. E a questão do compartilhamento de conhecimento. É óbvio, mas a gente precisa tocar nessa tecla, nesse item, porque ele é muito importante. Os Correios chamavam de TLT, que é o treinamento no local de trabalho. Coaching e mentoring são técnicas voltadas mais para desenvolvimento de pessoas, mas é óbvio que é uma forma de compartilhamento também de conhecimento. O coaching, no entanto, que ele é mais uma atuação de alguém que não precisa ser necessariamente tão experiente, ele tem um foco mais no curto prazo, mas, sobretudo, no mentoring, em que você tem uma experiência de longo prazo, e não costuma ter um prazo como o coaching, um começo, um meio e fim. É algo mais longevo, em que você valoriza a expertise de quem está mais tempo na instituição, ou de quem conhece aquele assunto com um aprofundamento maior. E se eu pudesse deixar para vocês uma mensagem, que eu vou deixar, deixa eu só. Existe a famosa frase de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Ela pode não estar completa, mas é importante o gestor, e mesmo não sendo gestor, a pessoa se conhecer, saber os seus limites, saber lidar com os seus sentimentos, mas é muito importante você conhecer, e, se possível, bem a sua equipe. Porque não há técnica, não há ferramenta que funcione bem se você não conhecer bem a sua equipe. Você pode, inclusive, desandar, desculpa o termo, mas assim, retroceder nos resultados que você tem obtido se você fizer uma intervenção sem conhecer a sua equipe. E não são apenas dados demográficos, faixa etária, formação, interesses. É você realmente conhecer o melhor possível a atitude, o comportamento, a quantidade, o nível de pressão que cada um suporta com relação às suas atividades laborais. Não é uma tarefa fácil, mas, na minha experiência de gestora ao longo do tempo, eu verifiquei como sendo um fator muito importante para você oportunizar um clima propício para o desenvolvimento das suas atividades no dia a dia. Procure realmente conhecer a sua equipe para facilitar a utilização dos instrumentos que estão disponíveis, dos estudos que estão disponíveis em relação à gestão de pessoas. Nada funciona bem se você não tiver domínio da ferramenta e se você não entender a cultura organizacional da sua instituição e também do seu grupo. Eu gostaria de agradecer a atenção, eu sempre, de todos, me coloco à disposição, sou a única Marluce com I do Senado, então o meu e-mail fica fácil de identificar. E agradeço muitíssimo a oportunidade que me foi dada de conversar com vocês, porque é um tema que me apaixona, apesar de eu não estar diretamente na área, porque eu também sou apaixonada pela locução, mas eu desejo sucesso a todos no seu dia a dia, na sua função de gestores, e que possamos trabalhar focados na efetividade. Obrigada.